Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal para falar sobre administração geral e hoje o tema da aula é habilidades administrativas. Você sabe o que são as habilidades administrativas? Você sabe quais são as habilidades administrativas? Então fique aí na nossa aula para que você aprenda tudo sobre esse tema que a gente vai abordar aqui hoje para você. Habilidades administrativas, então, é o tema da aula de hoje. Muito bem, pessoal. Vamos então começar pelo conceito da palavra, que é por onde eu gosto de começar sempre, né? O que é habilidade, então? Nosso querido Chiavenato vai definir a habilidade de uma forma bem simples, como ela é. Então, habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em ação, segundo Chiavenato. Ou seja, pessoal, a habilidade é a capacidade que o indivíduo vai ter de pegar a teoria e colocar em prática. É isso, né? É você saber fazer aquilo que em teoria você já tem o conhecimento. Então pense aí numa receita de bolo que você leu no livro, na internet, você assistiu em algum canal, você sabe, né, em teoria como é que faz aquele bolo, quais são os ingredientes, quanto tempo você coloca no forno e assim por diante, certo? Mas o que seria então a habilidade? Você tem o conhecimento de como faz o bolo, mas você tem a habilidade, ou seja, você sabe fazer, não é? Então, quando você vai lá e faz o bolo, efetivamente você aí adquiriu a habilidade, ou seja, você não só tem o conhecimento, mas agora você também tem a habilidade, porque agora você já sabe fazer. Então é isso que se trata aí a habilidade, tá certo? Bom, mas como eu falei para vocês, nós temos aí alguns tipos de habilidades quando a gente fala sobre administração, né? E nós vamos ver aí que a maioria dos autores vão trazer três tipos de habilidades. São as habilidades conceituais, as habilidades humanas e as habilidades técnicas. Algum autor ou outro vai trazer aí uma outra habilidade que eu também trouxe aqui, porque de repente ela pode ser cobrada numa prova. Então eu trouxe aqui a habilidade política também, que vez ou outra pode ser cobrada, tá certo? E ao final do vídeo você vai ter uma questão de prova para falar sobre esse assunto, para a gente ver como tudo isso cai em prova. E mais, né, tem uma outra coisa importante depois dos conceitos que eu vou dar a respeito de cada um tipo de habilidade, que é como cada habilidade se relaciona com os níveis organizacionais, tá certo? Porque esse assunto é mais cobrado do que os próprios conceitos propriamente ditos. Muito bem, vamos lá. As habilidades conceituais, então, pessoal, o que são, né? Elas consistem na capacidade de compreender a complexidade da organização como um todo e o ajustamento do comportamento de suas partes. Olha só, o que nós estamos falando aqui? As habilidades conceituais, elas estão relacionadas com aquela capacidade que o indivíduo tem de analisar, né, o cenário que envolve aquela organização, por exemplo, né? Então são análises mais complexas. Analisar a economia, os fatores culturais, né, os fatores demográficos, o ambiente organizacional, o ambiente interno, né, a cultura daquelas pessoas, as tendências de mercado, né, enfim, tudo aquilo que de uma forma ou de outra pode afetar ou de maneira positiva ou de maneira negativa aquela organização. Esse indivíduo vai ter a habilidade de perceber tudo isso e, em cima de todas essas variáveis, tomar decisões acertadas, tá certo? Que envolvam a organização como um todo. Veja uma coisa muito importante, aqui na habilidade conceitual, eu não estou falando de partes da empresa, eu estou falando da empresa como um todo. E por conta disso, você já deve suspeitar aí para qual grupo dentro da organização esse tipo de habilidade vai ser mais importante. E é isso que a gente vai ver lá no final, quando eu for falar, né, sobre qual habilidade se relaciona mais com qual nível organizacional. Isso é muito importante você saber, porque geralmente é assim que as bancas cobram na sua prova. Então é isso, a habilidade conceitual está relacionada com a capacidade de compreensão de tudo aquilo que envolve a organização, com a capacidade que o indivíduo tem de fazer essa leitura e de tomar decisões mais complexas que envolvam a organização como um todo.
habilidades conceituais, portanto, né? E agora nós vamos falar sobre as habilidades humanas. O que são as habilidades humanas? Bom, o nome já está dizendo, deixa muito claro, né? A habilidade humana é mais fácil de você identificar, porque elas se relacionam justamente com as pessoas. São as habilidades que o indivíduo tem, né, de estabelecer um relacionamento interpessoal, grupal, né, com o corpo de colaboradores que tem ali dentro da organização. Então envolve a capacidade de motivar, de liderar, de resolver conflitos pessoais, comunicar e coordenar. Ou seja, dentro aqui da organização, as pessoas, os indivíduos que trabalham com as pessoas, né? E as pessoas, elas são um elemento mais importante dentro da organização, portanto, aquelas pessoas que têm mais habilidade de lidar com esses grupos, de motivar, né, de compreender as necessidades das pessoas, né, de liderar, de resolver conflitos pessoais. Então essas pessoas, esses indivíduos, eles são dotados dessa capacidade, dessa habilidade, que nós vamos chamar de habilidades humanas, certo? Bom, a terceira habilidade, então, é a habilidade técnica. São as habilidades técnicas. O bonequinho aí já deve estar dando uma pista para você. São as habilidades, então, que consistem em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos necessários para o desempenho de tarefas específicas por meio da experiência e educação. Ou seja, pessoal, aqui nessa habilidade a gente não está falando de relações interpessoais e nem a gente está falando daquela habilidade de interpretar ambiente, né, de fazer leitura de temas mais complexos, mas de uma habilidade voltada especificamente para a execução de uma tarefa, tá certo? Então, pense aí em alguém que foi contratado para uma empresa para ser um técnico de informática, né? Então aquele indivíduo, ela tem que ter uma habilidade técnica que é o quê? Consertar computadores, mexer com sistemas operacionais e por aí vai. Então isso é uma habilidade técnica, é a habilidade de execução de uma tarefa específica, tá certo? Perceba também que ela vai estar mais relacionada com um determinado nível da organização, que eu já vou trazer aqui para você, que é o nível operacional, né? Muito bem, essas são as três habilidades que geralmente são abordadas pela maioria dos autores, né? Mas aí, como eu falei para você, tem um tipo de habilidade que vez ou outra também pode ser cobrado aí para você, que é a habilidade política, né? O que é essa habilidade política? Ela se refere à capacidade de realçar a posição de uma pessoa, de construir a base de poder, influência, de estabelecer conexões certas. Ou seja, é aquele indivíduo que tem um poder de influência, né? que cria as conexões certas para que ele possa buscar os objetivos da sua organização. Então é um sujeito que tem muitas relações públicas, né? Bastante fortes, bastante definidas, e que tem uma característica de exercer poder, de exercer influência, né? E de fazer com que os seus objetivos possam ser de alguma forma alcançados, né? Por conta dessa sua habilidade, por conta dessa sua conexão, desse seu poder de influência que ele vai exercer nos diversos organismos que possam ter aí um poder de influência na sua organização. Tá certo, pessoal? Então essas aí são as habilidades gerenciais ou as habilidades administrativas que nós trouxemos para falar hoje, tá? E aí, pessoal, esse slide aqui que está aparecendo na sua tela, ele é muito importante. Por quê? Porque aqui é onde vai sair a maioria das questões de prova, né? Pode ter certeza que está aqui, né? As provas, elas vão cobrar os conceitos, né, o significado de cada tipo de habilidade, mas elas gostam muito de cobrar também, né, qual habilidade é mais importante em qual nível, né, da organização. E é por isso que eu trouxe esse slide aqui, para a gente entender como isso vai funcionar. Então veja, aqui nós temos a pirâmide aqui mostrando os níveis da organização, como a gente já viu em outro vídeo, né?
Aqui em cima nós temos o nível institucional, que é o nível estratégico. Depois no meio nós temos o intermediário, que é o nível tático. E o nível operacional. Aqui do lado você está vendo aí as habilidades, gerenciais, as habilidades administrativas que nós acabamos de defini-las, né? Bom, então nós vamos perceber aqui nesse gráfico, né, que as habilidades elas vão ter um peso maior a depender do nível organizacional que a gente esteja se referindo. Então, por exemplo, aqui no nível institucional, olha só, toda essa parte aqui que a setinha está passando, isso aqui é habilidade técnica. Veja que aqui no nível institucional, a habilidade técnica ela é praticamente nula, ela praticamente deixa de ser exigida, né? Nós temos aqui bastante habilidade humana, sim, porque essas pessoas vão lidar com gente, né? Mas nós temos aqui principalmente a habilidade conceitual, que é aquela habilidade que está ligada às ideias, os conceitos abstratos, a capacidade de lidar, né, com a interpretação do ambiente à sua volta. Então o indivíduo que trabalha aqui no topo da organização, ele precisa ter bastante desenvolvida essa habilidade conceitual. É isso que você tem que gravar aqui, você tem que aprender, né? A habilidade conceitual está mais ligada ao nível institucional, tá? A habilidade humana, por sua vez, ela está mais ligada aqui ao nível intermediário, né? Por quê? Porque aqui no nível tático intermediário você vai ter aí os diversos departamentos e vai ter as pessoas que vão coordenar os grupos, que vão liderar as pessoas, vai lidar com muitos grupos, com muitas pessoas, e essas pessoas então, esses indivíduos então, eles precisam ter bastante desenvolvida a habilidade humana, embora eles tenham também que ter uma certa quantidade de habilidade técnica, uma boa noção, mas principalmente as habilidades humanas é que vão fazer parte da sua rotina, tá certo? Do seu trabalho, tá bom? E aqui na base da organização, nível operacional, eu tenho aqui uma grande necessidade de habilidade técnica. Por quê? Porque no nível operacional é um ambiente de tarefas, portanto a habilidade técnica, por estar relacionada à capacidade de execução de tarefas específicas, então é aqui no nível operacional onde a habilidade técnica vai ser muito mais exigida, tá certo? Então olha só, aí você tem que gravar o seguinte, além de tudo isso que eu falei, você tem que gravar o seguinte, olha só. À medida que eu subo no nível da organização, não é? Eu aumento a necessidade de habilidades conceituais e diminuo a necessidade de habilidades técnicas. Por sua vez, à medida que eu desço nos níveis da organização, eu aumento as necessidades de habilidades técnicas e diminuo as necessidades, né, de habilidades conceituais, né? Então, olha, nível institucional, quase nada de técnica, nível intermediário, mais um pouco de técnica, nível operacional, praticamente bastante habilidade técnica que vai ser exigido aqui. Tá certo, pessoal? Então, como eu falei para vocês, uma questãozinha de prova para a gente concretizar o assunto, conhecimento e sair daqui prontinho para acertar qualquer tipo de questão que cobre esse assunto. Vamos lá, então? Tá aí a questão que vem da Universidade Federal do Ceará para o cargo de assistente administrativo. Tá certo? Assistente administrativo. Deixa eu ver aqui se eu estou na frente. Se eu estou na frente da questão. Bom, deixa eu subir aqui para sair da frente, né? Espera aí. Acho que eu estou na frente sim. Estou na frente. Vamos aqui para cima. Vamos aqui para cima. Aí, agora sim. Então vamos lá. Vamos lá. A questão diz o seguinte, pessoal. A atuação bem-sucedida de um administrador é resultado de certas habilidades que o profissional possui e utiliza. São 3 as habilidades gerenciais essenciais. Habilidades gerenciais, pessoal, e habilidades administrativas dá no mesmo, tá? Pode usar qualquer um dos 2 termos. Então, ele segue, né? Habilidades técnicas, humanas e conceituais. Sobre as habilidades gerenciais, é correto afirmar que, né? Ou seja, sobre as habilidades administrativas, é correto afirmar que. Letra A.
As habilidades técnicas são as mais importantes para os cargos de nível superior. O que é que eu falei para você? Que as questões vão cobrar, né, essa relação das habilidades com os níveis organizacionais. Elas vão tentar, né, confundir você, misturando aí, né, as habilidades com os níveis organizacionais e trocando aí para que você possa errar a questão, tá bom? Então olha só, as habilidades técnicas são mais importantes para os cargos de níveis superiores. O que é que a gente viu? As habilidades técnicas são mais importantes para os cargos de níveis inferiores, que é o nível operacional, onde ela é mais relevante. Então a questão aqui está errada por dizer que é no nível superior, né? Então as habilidades técnicas são mais importantes para os cargos de níveis superiores ou institucionais, pois precisam lidar com problemas concretos. Não, quem precisa lidar com problemas concretos lá no nível institucional é o sujeito que detém as habilidades conceituais e não as habilidades técnicas. Letra B. As habilidades conceituais envolvem o uso de conhecimento especializado e facilidade na execução de técnicas relacionadas com o trabalho. As habilidades conceituais envolvem o uso de conhecimento especializado. Conhecimento especializado, olha só, e execução de técnicas relacionadas com o trabalho. Eu estou falando de habilidade técnica, tá? Habilidades conceituais envolvem o uso de conhecimentos complexos e não especializados. A facilidade de lidar com as ideias e conceitos, teorias e abstrações mantém relação direta com as habilidades humanas. O que é as habilidades de lidar com ideias e conceitos? Habilidades conceituais e não as habilidades humanas, como está dizendo a questão. Então o erro está aqui. E refere-se ao gerente de nível intermediário. Sim, as habilidades humanas elas se referem aos gerentes de nível intermediário, mas o erro da questão está em dizer que elas dizem respeito à facilidade de lidar com ideias e conceitos. Então o erro está em fazer essa confusão aqui inicial, porque isso daqui é na verdade a habilidade conceitual, e aqui ele está dizendo que é a habilidade humana. Beleza? Mais uma vez aqui, mais uma alternativa errada. Letra D. A habilidade conceitual envolve a capacidade de analisar e resolver problemas complexos e planejar o futuro. Exatamente, então o gabarito da questão é a letra D. A habilidade conceitual envolve a capacidade de analisar e resolver problemas complexos, planejar o futuro, né? Então, é desse jeito aí, né? Perfeitamente a questão D. A letra D é a alternativa correta da questão. Mas vamos ver a letra E. As habilidades humanas são as mais específicas. Não, já está errado aqui, porque mais específica é a habilidade técnica, né? Já que se refere apenas aos gestores que atuam nos setores de gestão de pessoas e departamento pessoal. Não. As habilidades humanas elas estão ligadas ali ao nível tático, se referem à habilidade de liderar, de motivar e essas coisas. Ela não está voltada para questões mais específicas, né? Mas sim para a questão de inter-relações pessoais e não apenas para o setor de gestão de pessoas e departamento pessoal. Eu posso muito bem trabalhar fora do setor de gestão de pessoas, mas liderando um grupo e, portanto, eu tenho ali uma habilidade humana. Tá? Um gerente, por exemplo, ele lidera um grupo, o supervisor ele lidera um grupo. Então essas pessoas elas têm habilidades humanas, mas elas não estão trabalhando, como a questão está dizendo aqui, no departamento pessoal. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, é desse jeito que a questão vai cobrar de você na prova. E esse é o nosso vídeo de hoje, né? Habilidades gerenciais ou habilidades administrativas. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar o nosso vídeo para que a gente possa continuar a produzir o nosso conteúdo. Um beijo para você, até o próximo vídeo, um forte abraço.